Seguimos com informação, ainda falando sobre o Supremo Tribunal Federal, até para a gente finalizar esse assunto, segundo a Folha de São Paulo, uma disputa bilionária em diferentes tribunais entre gestores financeiros e Walter Faria, que é dono do grupo Petrópolis, das cervejas Itaipava e Petra, mobilizou nos últimos anos pelo menos 10 familiares de membros da cúpula do judiciário brasileiro que atuam como advogados nas causas. Entre os que defendem ou defenderam algum dos lados do litígio estão parentes dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Olha só essa informação. Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Cássio Nunes Marques. Também participa do processo um filho do ministro, Luiz Felipe Salomão, vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça. Os familiares dos ministros atuam ou atuaram como advogados de um dos lados de processos que tramitam no STJ, na Justiça do Paraná e na Justiça Federal em Brasília. A causa tem possibilidade de chegar ao Supremo Tribunal Federal. Caso isso aconteça, pode causar uma enxurrada de impedimentos de ministros nas ações. O motivo é que, segundo a legislação brasileira, um magistrado não pode julgar uma causa na qual seu cônjuge ou parente tenha atuado. Bogo, começo com você essa rodada quem escreveu isso, João? Folha de São Paulo, Cláudio. Estão brincando com a gente, Borgo? Explica pro João e pro pessoal que piada é essa. Vocês estão rindo da nossa cara? Vocês estão entendendo por que o Supremo autorizou seus parentes a atuarem em processos que os ministros sejam parte, que tenham vinculações diretas com o Supremo? Eles autorizaram, para ficar assim. Vamos lá, vamos supor que tem o escritório Borgo e Cofani, advogados. Vamos supor que eu sou um advogado da causa homoafetiva e eu sou o marido de um membro ou a esposa de um ministro do Supremo. Ou alguém vai reclamar do Supremo de eu estar criando esse exemplo. Aí, tem um processo lá que chega discutindo uma causa de só 580 milhões de reais, ou 1 bilhão e meio, ou 7 bilhões de reais. 580 milhões são os honorários. Aí, teoricamente, para um juiz normal, sabe esse pessoal que presta concurso, que tem que ter vergonha na cara? Não poderia nunca impedir do teu marido ou a esposa ali no processo como advogado. Aí os ministros do Supremo, no dezembro de 2023, acho que foi, baixaram uma decisão interna que fala que não, pode ter processo do escritório de advocacia dos cônjuges, dos filhos, ele só não pode assinar a petição. Por quê? Porque vai que o processo de 2 bilhões de reais está no escritório Borgo e Cofani, aí chega no Supremo, onde teoricamente o Cofani seria marido, esposa de algum ministro. Sabe qual a lógica deles? Não, mas quem está tocando o processo é o Borgo, que não é casado com ninguém. O Cofre nem sabe que tem um processo de bilhões no escritório dele que está chegando no Supremo. Eles fizeram isso, eles decidiram isso. Hoje vale para todos os juízes no Brasil inteiro, viu? E sabe que eu fico... É uma situação esdrúxula, é uma situação... Eu fico imaginando... Por que a advocacia brasileira não se levanta? O que essa pessoa do Beto Simonetti está fazendo frente à OAB? Porque imagina a situação, tá? Eu vou dar mais um outro exemplo, na mesma linha. Dr. Cláudio tem um escritório de advocacia, Dr. João também um escritório de advocacia. No escritório de advocacia do Dr. João tem um sócio casado com uma ministra. Eu vou contratar quem? Eu vou contratar o Dr. João. Porque numa causa que envolve 10 bilhões, 50 bilhões de reais, o que eles estão fazendo? Tá aí o que a reportagem da Folha faz. É a procura desenfreada por parentes de ministro. Quer dizer, por que você procura desenfreadamente parentes de ministro? Porque tem corrupção, pô. Porque senão eles não procurariam se fosse sério. Aí o que o cara faz? Ele vai atrás de quem? Ele vai atrás do escritório de advocacia do Dr. João, porque tem um sócio, algum advogado que é casado com o ministro do Supremo. O Banco Master... O que acontece? Não é todo mundo que tem parentes, amigos, advogados. Então essa casta da advocacia, esses advogados que andam de chinelo e bermuda dentro da Suprema Corte, né? Essas pessoas que são... É o mínimo do mínimo da minoria. Essas pessoas têm um privilégio sobre os demais milhares de advogados.
Por quê? Porque quem que vai contratar? Vai contratar quem tem amizade, quem toma cerveja, quem faz churrasquinho com ministros. E o restante, os meros mortais, como nós, doutor Cláudio, que somos advogados, que rala, tá? Que estuda processo, mas que não senta, não apadrinha filho de ministro e nem tem ministros como padrinho dos nossos filhos ou padrinhos de casamento, o mercado não vai contratar a gente, porque o que vai estar em jogo não é a sapiência, a sabedoria, o conhecimento jurídico. Nem a técnica. Nem a técnica. O que vai estar em jogo é o tráfico de influência. E aí que a OAB deveria se levantar. É aí que os advogados deveriam se levantar. Porque qual que é a justiça, doutor, advogado e advogada? Quando o seu cliente chega no Supremo e do outro lado tem um advogado que é amigo do ministro ou que tem um parente ali advogando dentro do escritório. Sabe qual que é a chance que o seu cliente tem de ganhar a ação, doutor? O senhor já entra numa causa dessa vencido, e o senhor sabe que eu estou falando, a senhora, tá? E isso é uma imoralidade, uma indecência, e é o que está falando aí a matéria da Folha de São Paulo. A disputa desenfreada por parentes de ministros, por quê? Os ministros autorizaram que seus parentes trabalhem em escritórios de advocacia, aonde tenha vínculo ali de algum sócio com o Supremo Tribunal Federal. É o circo do Alexandre de Moraes. Lembrando que o ministro Lewandowski, que hoje é ministro da Justiça, era ministro do Supremo, ele deixou de ser ministro do Supremo e ele foi logo depois contratado como consultor da JBS. Isso foi lá em maio de 2023, como consultor da JBS para cuidar de problemas seríssimos ligados a Paper Excellence de Eldorado e coisas. Dizem ali, na época, João, que a causa envolvia mais de 15 bilhões de reais a causa. Isso daí é um ex-ministro que sabe. Por isso que o Barroso fala que vai aposentar. Faz anos que o Barroso fala que vai aposentar após ser presidente do STF. E na minha leitura, por isso que o Rodrigo Pacheco ficou quieto. Porque se o Barroso aposenta, o Rodrigo Pacheco pode ganhar de presente e virar ministro supremo. E virar ministro supremo, você ganha um salário de 45 mil reais por mês. Agora, nada proíbe que a tua esposa, que os teus filhos participem de escritórios que não aceitem contratos menores que 1, 2, 3 milhões para cada caso. Então isso daí é uma vergonha para nós na advocacia, porque por mais qualificados e competentes que sejam tais profissionais, respeitosos e tal, eles têm uma diferença mercadológica impressionante lá em Brasília. E lá em Brasília não é justiça, gente, é política. Até o STF está dando aula que é só política. É triste, é uma decepção sempre.